Mais uma live de quarta-feira, aquela live curtinha, mas com conteúdo profundo. Hoje vamos falar sobre a ambição e a situação de alguns espíritos, né, apegados ao corpo, apegados à matéria, do outro lado da vida espiritual, né, do outro lado da vida, que é a vida espiritual. Agradeço quem puder dar like para que o TikTok suba essa live, divulgue a live. Nós vamos continuar aqui falando sobre a vida espiritual, estamos dando continuidade a esse tema, a partir do livro Novas Mensagens, tá? Novas Mensagens, pelo Espírito Luiz Sérgio. Ele fala, boa tarde a quem está entrando, obrigado pelas curtidas. O Luiz Sérgio, ele está falando sobre o que ele encontra no mundo espiritual. Então, o Luiz Sérgio, jovem de 20 e poucos anos, que desencarnou num acidente de carro, tá? Então, o propósito dessa live é conhecer o mundo espiritual. O que ocorre no mundo espiritual? Quais são os acontecimentos que o Luiz Sérgio presenciou e está nos presenteando através da psicografia, o que nos faz refletir sobre a nossa vida aqui na Terra material e no pós-vida, né? Qual a melhor condição de se chegar nessa outra vida? O que tem nessa outra vida? Nós fizemos uma live agora, um vídeo, e no qual falamos sobre a colônia, Estância da Luz Divina, que é a colônia que ele se encontra. E lá ele fala dos jardins, dos estudos, das festas que ele participa. E o livro é um livro maravilhoso, quem quiser, né, adquirir, acho que vocês conseguem. É um livro, eu estou conseguindo um sebo, Novas Mensagens, mas deve ter para baixar também na internet, tá? Então, vamos lá, gente. O Luiz Sérgio, ele está falando, ele vai falar nesse capítulo chamado Ambição, de espíritos apegados à matéria. Espíritos que sabem que desencarnaram, eles sabem da condição de desencarnado, mas eles estão ainda muito apegados à matéria, ao dinheiro, ao corpo físico, a roupas, a bens, tá? Isso que impressiona ele, porque ele fala aqui no livro, impressionante, que me deixou constrangido, é que esses espíritos sabem que estão mortos, sabem que já passaram para o outro lado da vida, ou melhor, mortos entre aspas, né? Sabem que eles estão numa outra vibração, mas ainda assim eles continuam vibrando nessa questão da materialidade, né, de pensar, de querer o material. Então ele se depara, ele vai numa região, eu vou fazer alguns resumos aqui e alguns trechos eu vou ler, para a live não ficar muito grande, né? Ele está numa região que ele fala que é muito árida. Olha isso, gente, a região era muito árida e nem folhas naquelas árvores cresciam direito, porque os espíritos pegavam essas folhas. Uma coisa interessante, eles se apropriavam dessas folhas como se fosse algum bem, olha isso. E aí o mentor espiritual que está com ele vai projetar, vai criar mentalmente um pequeno disco de metal e vai deixar ali no meio daqueles espíritos, como se fosse uma moeda. E esses espíritos, eles vão se agarrar, vão brigar por aquela suposta moeda, que foi apenas um metal plasmado ali pelo mentor espiritual dele. Isso mostrando que os espíritos estão ali numa condição de querer absorver tudo o que representa posse. O que representa posse para eles, então, um símbolo de um disco de metal seria uma prata, seria uma moeda. E eles caem ali em cima daquele círculo, daquele pequeno metal, brigam, é uma confusão generalizada. Vocês imaginem a visão espiritual desse fato, né? Então, ele fala assim, ó, as pessoas aqui, salvo raríssimas exceções, continuam sua luta em busca dos interesses que a nortearam quando encarnadas. Então, o sujeito que é muito apegado ao dinheiro, muito apegado ao trabalho, muito apegado ao corpo, à beleza do corpo físico, eles levam para o astral esses desejos, algumas pessoas, ele não está generalizando, né? Aquele que sempre buscou os bens materiais continua a disputá-los até entender que a vida espiritual dispensa certos pertences que lhe faziam falta quando encarnados. Quando você vai para o mundo espiritual, você não precisa de nada disso. Gente, obrigado aí pelos likes, quem puder, continue, né?
Então, ao ir para o mundo espiritual, nós temos de nos desapegar de tudo o que nós possuímos aqui na Terra, né? Não adianta nada os bens, os títulos, não adianta o seu sobrenome. Lá, o que prevalece, o que é importante no mundo espiritual é o que você fez para o seu semelhante, o que você fez para você mesmo, a sua caminhada evolutiva, né? Esses irmãos que deixamos para trás sabem que desencarnaram. É isso que ele fica espantado. Aqueles irmãos ali que eles observaram, né, e continuaram lá na caminhada dele, naquele dia aqui na crosta terrestre, aqueles irmãos sabem que estão desencarnados. Estão ali apegados mesmo ao ouro, à prata, a objetos, né? Continuaram a luta pela conquista dos objetos e dos valores pelos quais lutaram a vida toda. Então o sujeito continua no astral com a mesma visão que ele tinha terrena, né? De absorver, de acumular ouro, acumular prata, acumular fortuna, acumular bens, né? Ele fala que, estou resumindo o capítulo, pois bem, disse-nos ainda o mentor que está com ele, né? Enquanto eles não conseguirem divisar-nos, nada poderemos fazer em prol dos espíritos. Nós os deixaremos aí até que caiam exaustos pela luta insana que desenvolve, e quando as forças lhes faltarem, nós os ajudaremos a se erguerem. Até lá, é só observar para tirarmos nossas conclusões. Porque ele fica assim muito conduído daquela situação, e ele acredita que tem que ajudar. Mas o mentor explica a ele, eles nem sequer estão percebendo. A vibração deles é tão material, é tão terra-terra, que eles não estão nem percebendo que nós estamos aqui, então não tem como ajudar. Quando eles perceberem que vão precisar de ajuda, que estão precisando de ajuda, eles vão pedir essa ajuda. Foi o caso do André Luiz, que fica 8 anos, segundo ele, ali em regiões umbralinas, e regiões umbralinas é aqui na crosta, né? Então ele fica aqui na crosta terrestre, em regiões umbralinas, até que ele se dá conta de que ele precisa orar, precisa pedir ajuda. Ou seja, ele precisa abrir os canais dele para receber, para poder perceber os que estavam ali querendo ajudá-lo. A mesma coisa esses espíritos, tá? E ele continua. Pensei muito no que havia visto e ouvido. Não me conformei ao saber que todos eles têm pleno conhecimento do plano espiritual que os rodeia, mas não lhes interessa deixar ali seus velhos hábitos terrenos, indo em busca de melhores condições para o espírito. Eles não querem saber de evolução espiritual, aqueles espíritos ali. Sabem que estão encarnados, mas estão presos muito ainda à matéria, muito à posse, ao querer, ao ter e não ao ser. Hoje em dia, nós vemos isso o tempo todo. A pessoa, ele quer ter, não importa ser, importa ter. E isso leva muita gente a fazer tratamentos psicológicos, psicanalíticos, terapêuticos, porque ele acaba depois não suportando essa demanda capitalista, essa demanda que nós vivemos, de ter que aparecer sorrindo numa foto no Instagram, tem que estar sempre se mostrando feliz. Não tem. A pessoa tem direito de estar triste, tem direito de querer ficar sozinha de vez em quando, mas o nosso sistema nos informa que isso não deve acontecer, né? Então, é algo que nós devemos refletir aqui a partir desse texto. Pensei muito... aí ele fala aqui, continua. Um dia, quando conseguirem entender a palavra dos mentores, ser-lhe-á dada a explicação e com certeza deixarão de disputar as ninharias para procurar adquirir outros bens, quais sejam os do Espírito. Com eles estaríamos todos ricos. O Espírito é o único ser eterno que habita em nós e nos dá vida. Essa é a mensagem do Luiz Sérgio nesse capítulo. Gente, não é nenhuma proposta de pobreza, não é nada disso. É saber equilibrar. Existe a necessidade material, mas a espiritual também está aí. Não adianta você ter posses se você não está bem com a sua consciência, se você não está bem espiritualmente.
Essa é a mensagem de hoje, de nossa live, do Espírito Luiz Sérgio. Quem entrou agora, pequeno resumo, ele está fazendo uma incursão, o Luiz Sérgio Espírito, aqui na Terra, e percebe espíritos ali num estado de ganância, num estado de querer acumular bens terrenos ainda no mundo espiritual. O seu mentor espiritual, ele vai plasmar um objeto metálico, uma espécie de moeda, coloca ali, esses espíritos vão se degradar para conseguir aquela moeda. Ou seja, espíritos extremamente presos à questão do ouro, à questão da prata, à questão dos bens materiais. É isso que o Luiz Sérgio está observando, e o principal é que esses espíritos estavam em condições, eles sabiam que estavam desencarnados, e nem assim eles se libertaram do desejo da matéria, tá? Gente, eu vou agora aqui dar a oportunidade para vocês fazerem pergunta, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, e uns 5 minutinhos para poder encerrar a live, porque o objetivo dessa live é ser curta, para que nós possamos publicar também aqui no TikTok, e você que está aí no momento de trabalho, do almoço, né, está almoçando, possa assistir, né, possa participar conosco. Não é nada muito longo, nós temos aqui, daqui a pouco eu tenho pacientes para atender, né, então é uma proposta assim, de ser bem curta, né? Mas vocês podem deixar aqui as suas dúvidas, os seus questionamentos. Quem quiser perguntar algo sobre o tema ou fora do tema, dentro do meu conhecimento eu tento responder. Tainá, deixa eu só explicar aqui, pacientes. Eu sou psicanalista, tá? Não trabalho com nenhuma atividade relacionada à mediunidade. Tá? Então, nós somos da APS, é uma obra também social que leva a saúde mental, né, por preço popular. É a APS. Tem na minha rede vizinha aí, @APS Psicanálise, tá? No Instagram. Você poderá solicitar, fazer uma entrevista para passar por um tratamento psicanalítico, né, um tratamento de saúde mental. Esse é a nossa obra de assistência, é a nossa forma de ajudar as pessoas, fazendo por um preço popular, né? Então, quando eu falo de atendimento de paciente, é isso. Eu tenho analisando-os daqui a pouco, por isso também a live não pode ser muito grande, né? Como conseguir conversar com o mentor? Essa pergunta é muito boa, porque eu vejo umas pessoas aí na internet, em alguns canais, com informações mirabolantes de como falar com seu mentor, fazer isso em tal horário, fazer aquilo com tal objeto, rituais. Gente, não precisa nada disso, tá? Fechou os olhos, se concentrou, fala que você já está falando com seu mentor. Não precisa de nenhum ritual, nem local especial. Para falar com seu mentor, você pode falar dentro do ônibus, quando estiver indo para o trabalho, voltando do trabalho. Você pode falar dentro do banheiro. Você pode falar sentado em frente ao computador do seu trabalho. Não existe local apropriado, não existe ritualística APS, Tainá. Ou então você pode me procurar. Aqui tem um WhatsApp meu aqui no perfil, Tainá. Tem o meu WhatsApp para assuntos de psicanálise, tá, gente? Meu WhatsApp está aqui no meu perfil. E no meu Instagram, @Ednei Mesquita PSI, demudo, Y no final, Mesquita PSI, tá? Ou então o @APS Psicanálise. Então, não existe essa necessidade de local, de ritual para falar com seu mentor. Basta você fechar os seus olhos, fazer uma prece que você está entrando em contato com o seu guia espiritual, com o seu mentor espiritual. Não precisa nenhuma ritualística, como alguns companheiros estão divulgando aí na internet, né? Claro, cada um com o seu meio de lidar com a situação. Se você quer acender um incenso, acender uma vela, né, fazer uma ritualística, não tem problema nenhum, né? Mas vamos falar de maneira mais simples. Basta orar. Orando, você entra em contato não somente com o seu mentor, tá bom, Tainá? Não somente com o seu mentor, mas você vai entrar em contato com os seus entes que já partiram para o astral, né? Então, é algo simples. Fechar os olhos ou não e orar.
fechar os olhos para melhor se concentrar, né? Então, mas se você está andando na rua, você não vai fechar os olhos para orar, né? A voz do Consolador. O Cláudio está aí presente. Cláudio, se quiser entrar, envia aí. Mas eu já estou terminando aqui, né? Porque a proposta da live é curtinha. Então é isso, gente. Se não tiver mais perguntas, tá? Essa live vai ficar, para quem não pôde assistir, vai ficar lá na minha rede vizinha. Todas as minhas redes, Cortes Espíritas Oficial. No YouTube, Instagram, tá? Eu vou postar aqui também 10 minutinhos da live. Então é isso, gente. A página hoje trouxe o quê? Para nosso conhecimento. Que tem duas perguntas lá em cima. Cláudio viu e eu não vi? Eu não vi, Cláudio. Essa mensagem hoje, ela... Não estou conseguindo achar. Acho que bugou aqui. Tem um comentário aqui da Isabel, né? Faz 3 meses que perdeu o tio para a depressão. Sonho com ele quase todas as noites. Isso é um problema sério, né? O problema da depressão. A gente vê muito isso nos tratamentos de terapia, né? Tá muito ligado também ao nosso mundo imediatista. Está muito ligado ao ter, né? Então, é um problema muito grave, que leva a pessoa a tirar a sua própria vida muitas vezes. Não sei se foi o caso do tio e da Isabel. Sonhar com ele, Isabel, não, a gente pode pensar todos os dias, pode ser o quê? Um pedido de ajuda do espírito, pode ser algo do seu inconsciente mesmo, que ficou impressionado e sonha. Então nem todos os sonhos também são contatos, são comunicações com o plano espiritual, né? Claro que é o momento que você se desprende do corpo e tem contato. Pode ser que você esteja tendo contato com seu tio, perceba que ele está precisando de ajuda. Fato é que esses espíritos que saem pelo mecanismo que nós falamos aqui, que quando tira a sua própria vida, eles precisam de muita oração, né? E é o que os ajuda. Toda a comunicação de pessoas que cometeram esse ato, de espíritos que cometeram esse ato, todos eles são taxativos em falar que a prece os ajudaram muito, né? Então nós temos vários exemplos aqui, já fizemos algumas lives de pessoas, de parentes que deram testemunhos de que os seus amados, depois de cometeram esse ato, fazem essa observação. As preces que eram feitas me ajudaram muito, tá? Então, prece por ele, tá? Gente, vamos encerrar então essa live, né? Nós temos que fazer os nossos atendimentos. Espero encontrar com vocês toda quarta-feira, 13 horas. Tivemos hoje a lição do Luiz Sérgio sobre a posse, bens materiais, o apego aos bens materiais, espíritos que estavam desencarnados e sabiam que estavam desencarnados e mesmo assim muito, muito presos à posse do ouro, da prata, dos bens terrenos, né? E aí nós fazemos essa reflexão, né? O que nós podemos fazer desde já para chegar num estado espiritual mais tranquilo, né? Para chegar no astral num estado mais tranquilo. Essa é a lição de Novas Mensagens pelo Espírito André Luiz, capítulo chamado A Ambição. A ambição. Então, cuidado também com esses clichês aí, né? De que, você não tem ambição, você é um derrotado, né? Essa questão estadunidense aí, horrorosa, de que a pessoa é um derrotado, porque não conseguiu o que queria. Tem muitas pessoas lutando e não conseguem porque não conseguem. O destino não quis, então não tem ninguém derrotado ali. Eu lembro do jogador de basquete, Antetokounmpo, que deu uma lição no repórter quando pergunta ele se ele se sentia um derrotado, loser, por não ter conseguido ganhar o campeonato. E ele dá uma lição no repórter. Ele dá um exemplo assim, o Michael Jordan ganhou 3 títulos, vou dar um exemplo aqui, e toda a sua carreira depois ele tentou e não conseguiu. Você está querendo dizer que ele é um fracassado? Um dos melhores jogadores do mundo, só porque ele só ganhou 3 títulos, então o sujeito que luta bravamente pelo título e não vem, você está dizendo que ele é um fracassado? O que é um fracasso, né? Então ele dá uma lição no repórter. Cuidado, gente, com isso, com essa coisa capitalista, estadunidense, de ter e não ser. Isso gera depressão, isso gera ansiedade, isso gera angústia. Nós temos que ter equilíbrio, né? Equilíbrio de ter paciência, de procurar aquilo que nós queremos, mas não ficarmos ali presos àquela situação, né? Não conseguiu passar no concurso,
depressão, derrotado, sou um loser, sou um derrotado, não, sou um fracassado. Não existe isso, gente. Só em nós estarmos aqui na Terra, lutando nessa encarnação, já mostra que nós somos vencedores e estamos dispostos a melhorar, tá? Tirem essa questão de derrotado, de loser, de fracassado, que a mídia hoje tenta empurrar. Isso é coisa de capitalista, isso é coisa de patrão, que quer que você trabalhe 18 horas por dia sem férias. Cuidado com isso. Cuidado com essa coisa neoliberal de ter que trabalhar, de ter que produzir. Isso gera depressão, isso gera ansiedade, né? Vamos nos preocupar em ser também. Ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom amigo, ser um bom cristão, um bom espírita, um bom evangélico, um bandista, seja lá o que for. Nós precisamos nos melhorar, né? Um abraço, gente, e até a próxima aí.